E agora nós vamos para o CBN Saúde. Alô? E a nossa Tá. conversa no CBN Saúde de Eu não tô hoje escutando é eles. sobre obesidade. Nós vamos conversar Não tô com a endocrinologista Karina Aumenta, Franco. que eu vou entrar ao vivo. Nós vamos ter a Covid-19 como tema, pouquinho temos aí a mais. Covid como problema que atinge todos nós, temos os números caindo no Brasil, mas objetivamente a obesidade é um dos elementos que coloca as pessoas no grupo de risco, ou pelo menos com mais vulnerabilidade para a doença. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo no CBN Saúde a endocrinologista Karina Franco. Doutora Karina, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, eu queria agradecer o convite. Estou bem lisonjeada para poder participar do programa hoje. Bom, eu que agradeço a sua participação e o tema nosso, que é muito relevante, que é a obesidade. Os brasileiros têm índices crescentes de obesidade. Temos alguns países cuja obesidade é um problema crônico, Estados Unidos, por exemplo. Alguns falam que nós estamos indo por esse caminho, é verdade, doutora? É verdade, a gente teve um aumento, né, no número de obesidade e excesso de peso. Hoje no Brasil, 6 em 10 brasileiros têm excesso de peso e 2 em 10 brasileiros têm obesidade. E um dado que é muito alarmante, é um estudo bem recente que saiu, mostrando que até crianças de até 1 ano de idade, 7% dessas crianças já têm excesso de peso. E na infância chega, dependendo do grupo estudado, dependendo da faixa etária, mas chega até de 30% a 40% o excesso de peso. Então a gente percebe que em idades bem precoces a gente já está vendo esse fenômeno. Tem várias explicações para isso, mas é uma doença que a gente tem que realmente se preocupar. E a Covid, a gente que é endocrinologista, especializado nessa área, para a gente sempre... Para mim, né, e para os grupos de médicos que lidam com essa doença, a gente sempre entendeu a obesidade como uma doença, como qualquer outra doença. Mas a Covid veio mostrar para o mundo que a obesidade de fato é uma doença. Para aqueles que achavam que obesidade é só uma questão de estilo de vida, alimentação, a pessoa é obesa porque ela quer. A Covid está mostrando que a obesidade é uma doença, tanto é que ela é um fator de risco que em jovens eleva muito o risco de Covid grave, né? Então, a pandemia trouxe esse alerta. Doutora, eu quero aproveitar essa sua colocação agora sobre a Covid e os riscos que a obesidade tem para a Covid e uma colocação que a senhora fez anteriormente. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que diferencia uma pessoa que está acima do peso de uma pessoa obesa? Para a gente poder entender, eu estou acima do peso, eu já tenho que me preocupar porque eu tenho obesidade. Primeiro isso. Tá. E como que a obesidade, e mesmo estando acima do peso, o porquê que a Covid acaba sendo muito mais um risco para estas pessoas do que para pessoas que não têm esse excesso de peso. Então a primeira coisa é diferenciar a obesidade de pessoas que estão acima do peso. Acima do peso, a gente pega o peso da pessoa em quilos e divide pela altura em metros ao quadrado. Então, se essa pessoa tiver com peso, com o índice de massa corporal, que é esse cálculo que a gente faz, maior ou igual a 25, essa pessoa tem excesso de peso, tá? De 25 até 29,9, a gente classifica como sobrepeso. Maior ou igual a 30 de índice de massa corporal, a gente classifica como obesidade. E um dado que é muito importante é que existem pessoas que são falso magras, né? Então, quem são essas pessoas? São as pessoas que são magrinhas, entre aspas, têm o IMC normal, abaixo de 25, mas que têm barriga. Então, a gente tem a composição corporal é um outro dado para a gente. E a gente tem algumas formas de ver isso. Então, a pessoa medindo a cintura dela, pega a espinha ilíaca, a crista ilíaca, que é essa partezinha do quadril que a gente tem aqui, e vê a última costela. E mede com uma fita métrica no meio dessa distância, se o valor em centímetros da barriga tiver maior do que metade da estatura, essa pessoa tem obesidade central, mesmo que ela tenha o peso normal. Então, o importante, além do índice de massa corporal, é saber se essa pessoa tem gordura em excesso nas vísceras. Porque tem aquele magrinho que não faz exercício ou que faz pouco exercício, que tem a perna fina, tem o braço fino, mas tem uma barriguinha. Essa pessoa também, metabolicamente, ela pode ser considerada obesa. Ou seja, brincando, isso é uma brincadeira, pessoal, meu médico já falou isso uma vez, né? Aquele corpo de rã, né, que você tem as perninhas finas e tal,
Agora, a gente tem a questão do exercício que é importante, mas eu quero pegar a questão da Covid, por exemplo. Por que a Covid acaba sendo um risco para essas pessoas que estão acima do peso ou estão obesas? Aonde que o problema da Covid-19 pega mais? Tem vários pontos, né? Mas na pessoa que não tem obesidade grave, o grande problema é que o acúmulo de gordura aumenta a inflamação. Então, as pessoas que têm excesso de obesidade, excesso de gordura corporal, porcentagem de gordura, elas têm um estado inflamatório constante, de baixo grau. Então, a COVID, o que a COVID faz? O SARS-CoV-2, o vírus, né? O coronavírus, ele entra pelas vias aéreas, mas ele ataca, ele faz um processo inflamatório nos vasos, especialmente. Ele faz um processo inflamatório sistêmico. E a inflamação é maior em quem tem obesidade. Então, a resposta inflamatória da pessoa que tem obesidade é exacerbada. Então, acontece uma tempestade inflamatória, uma tempestade de citoquinas, que a gente fala que são substâncias produzidas pelas células imunológicas. Então, isso é um dos fatores. Outro fator é a questão da obesidade estar ligada a outras doenças. Então, quem tem obesidade tem maior tendência a ter colesterol alto, ter hipertensão, ter pré-diabetes ou diabetes, ter apneia do sono. E aquelas pessoas que têm obesidade mais grave, elas têm, pelo excesso de peso, então o índice de massa corporal acima de 35, 40, elas têm uma restrição à respiração. Então, é muito peso, a quantidade de gordura na região torácica e no abdômen fazem com que essa pessoa tenha uma respiração prejudicada. Então, se a COVID compromete, né, uma doença que compromete vasos e pulmões, essa pessoa vai ter se ela tiver que ser entubada ou precisar de oxigênio, é mais grave a situação. Então, esses são os principais alterações que levam a pessoa com obesidade a ter a forma grave da COVID. Então significa que a obesidade ela acaba prejudicando o funcionamento de vários órgãos do corpo, várias partes do corpo, como num conjunto, né? Aí eu achei interessante que a senhora coloca, a gente pensa que a Covid é uma coisa respiratória, mas ela atinge os vasos, por exemplo, do coração. Você pode ter uma pessoa hipertensa com mais fragilidade. É por isso que você às vezes tem agravamento por parte de algumas pessoas. Exatamente. E muitas pessoas que têm a forma grave da COVID, forma crítica também, elas morrem do coração. Então, é comum que a pessoa fique gripada, né, entre aspas, tem um quadro respiratório, e aí os fenômenos tromboembólicos, né, então a pessoa acaba tendo um derrame, né, o AVC, o acidente vascular cerebral, pode ter uma arritmia, pode ter um infarto, porque também a questão inflamatória e a pessoa que tem obesidade, ela tem maior tendência à trombose. Então, a COVID faz isso, ela também aumenta a tendência à trombose. Então, todos esses fatores associados são um coquetel, na verdade, né, para que tenha um desfecho pior na pessoa que tem obesidade. Só que eu tenho uma notícia boa. Então, a pessoa que está acima do peso, se ela perder 5% do peso corporal, já diminui o risco, não zera, mas diminui muito o risco. Se ela perder 10% do peso corporal, esse risco cai demais. E a gente tem medicações, tem formas de ajudar, tem uma infinidade de formas de ajudar as pessoas que estão acima do peso, né? Então, se a pessoa está com 100 quilos, se ela perder 5 quilos, o risco dela já cai. Então, você veja que não precisa perder 40 quilos, né? Perder um pouquinho de peso, se a pessoa tem 60 quilos e está acima do peso, se ela perder 3 quilos, já diminui o risco de ela desenvolver Covid grave caso ela se contamine. Doutor, até aquela coisa de que a senhora mesmo colocou, nós temos hoje obesidade em crianças. Tem gente muito novo, pessoas que estão aí na infância e já tem problemas de excesso de peso e obesidade. Também tem pessoas que têm, na fase adulta, esse tipo de quadro e até com uma certa idade também. Tratamento diferenciado para os dois momentos, onde se tem mais risco, alguém que já tem uma certa obesidade, vamos brincar um pouco daquele acima do peso da barriguinha que a senhora falou. Como é que alguém pode, com essa situação, com esse quadro, pensar, poxa, mas eu ainda tenho jeito, vamos pensar assim? Todo mundo tem jeito, todas as pessoas de qualquer idade. Sempre é possível mudar hábitos, sempre é possível começar a atividade física, mesmo aquela pessoa que tem
vamos supor, uma paraplegia, tem uma doença neurológica importante, é sempre possível adaptar. E no caso da criança, é muito importante que a mãe grávida tenha uma alimentação adequada. Isso vai influenciar no bebê, vai influenciar no peso do bebê. Tem vários fatores que a gente podia passar aqui horas conversando sobre, né? Antes da criança nascer até. E tem sim como melhorar. A gente tem como trabalhar das diferentes fases da vida as formas de emagrecimento. Essas diferentes fases, a senhora falou que tem medicamento, tá, claro, tem aquela velha questão do exercício físico, a gente pode fazer exercício físico, tem várias modalidades de exercício para se fazer, aí até a senhora pudesse falar daqui a pouquinho quais exercícios seriam importantes. E existe forma de tratar por medicamento também. Sim. Né? Como é que funciona isso? A gente está aí nessa época de pandemia, muita gente não quer sair de casa, muita gente não quer se expor, muita gente engordou, inclusive, nesse período. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Desculpa, pode continuar. Não, eu peço para a senhora continuar, por favor. Eu só queria fazer esse contexto para a senhora poder falar um pouco sobre isso. Com a pandemia, a gente observou, tem várias mudanças, né? Tem pessoas que engordaram e tem pessoas que pioraram, que melhoraram, que ficaram mais saudáveis. Tem um estudo que é do Núcleo de Pesquisas da USP, que eles fazem um inquérito que chama Nutrinet. E eles aplicaram um questionário em janeiro, fevereiro e aplicaram em maio. Então, as pessoas de mais alta renda e escolaridade, elas melhoraram o consumo de frutas, de alimentos integrais, de verduras. As pessoas com mais baixa escolaridade e menor renda, foi o oposto. Principalmente em alguns estados como o Nordeste, aumentou muito o consumo de ultraprocessados. Isso se deve a propagandas veiculadas na mídia e também as doações que estão sendo feitas para as pessoas com alta vulnerabilidade. Então, estão colocando muito alimento ultraprocessado, né? Então, mas muitas pessoas aumentaram o peso na Covid justamente pela falta de exercício físico e por conta de ansiedade, de alteração no sono, porque a gente sabe que se a pessoa dormir pouco, menos de 7 horas por noite, isso faz com que ela ganhe peso. O estresse, a ansiedade, para quem tem tendência genética, faz com que a pessoa engorde. É assim, 40 a 70% do peso da gente é determinado pela genética. Então, assim, 40 a 70% das pessoas vão ter características genéticas que vão fazer com que elas tenham maior propensão a engordar. Então, em momentos de estresse, essas pessoas tendem a ganhar peso. Tem algumas pessoas que são os magros de ruim, que eles, em situação de estresse, eles têm a genética protetora. Eles acabam até emagrecendo. Então, durante a pandemia, a gente tem visto essas duas observações. Mas eu queria falar um pouquinho sobre um estudo grande que é feito em parceria com o IBGE e com uma série de núcleos de pesquisa, que é a pesquisa de orçamento familiar, que comparou a população, os hábitos dos brasileiros de 2007 a 2008 e depois comparou 2017 a 2018. E aí, o que eles viram? Eles viram que todos os brasileiros, independente da classe e do gênero, eles diminuíram o consumo de laticínios, principalmente as classes mais altas, diminuíram o consumo de arroz, feijão, carne, a comida brasileira mesmo, que é o que a gente preconiza, que o nosso guia alimentar ele é o melhor do mundo. A gente tem um guia alimentar que foi escrito em 2017, que ele é maravilhoso, e aumentou o consumo de fast food, de sanduíches, de pizza. Então, isso se deve muito na classe alta, isso é opinião pessoal minha, Sim, a uma procura de mágicas, né? Então, tem vários profissionais que oferecem isso. Então, não, nós vamos comer chia com linhaça, com suplemento disso, suplemento daquilo, e a pessoa não come comida. E o arroz, feijão, uma fonte de proteína e verduras, no Brasil a gente tem uma sorte danada, que a gente tem uma quantidade grande de hortaliças, é um país que produz o ano todo, né? É diferente, por exemplo, tem países
que tem inverno rigoroso. A gente não, a gente tem uma produção na agricultura gigantesca, uma variedade, uma fartura. Então, só que para a classe alta, se procura, às vezes, muita mágica, né? O pessoal quer alguma coisa milagrosa. E tem muito mito, muita fake news. Uma delas é a questão de laticínio. Então, o laticínio caiu muito nos últimos 10 anos, o consumo. E tem várias ideias falsas. E laticínios desnatados, eles até ajudam, né, na questão do emagrecimento. E até eu tenho, né, meu Instagram, que eu faço uma espécie de tentativa de educação e uma luta contra fake news, Parabéns. Porque a gente vê isso toda hora no consultório. Eu atendo, assim, muito comumente pessoas que têm esses mitos. Agora vamos falar de um simpósio que vai acontecer, inclusive, online, por causa da pandemia, né, que vai ser entre dia 6 e 7 de novembro, que trata exatamente da obesidade. É isso? É o primeiro simpósio online de obesidade e metabolismo, é isso? Isso. Eu tenho um grupo de estudos que é estudo e pesquisa em obesidade e metabolismo na Unicesumar, né? É um grupo ligado ao CNPq, e a gente está desenvolvendo em parceria com o LIPS, que é o Laboratório de Intervenção Interdisciplinar da Promoção da Saúde da Unicesumar, que é coordenado pelo professor Braulio. Nós vamos fazer o primeiro simpósio online só sobre obesidade, e ele é aberto ao público. Não é para só profissionais, ele é aberto a profissionais e ao público em geral. Então, a gente vai tentar levar de uma forma, uma linguagem mais fácil, e ele vai ser interdisciplinar. Nós teremos nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, médicos de outras áreas, fonoaudiólogos, educadores, profissionais da educação física. É uma gama enorme de fisioterapeutas. Todos nós vamos estar abordando a obesidade. E o que a gente quer passar para as pessoas é que a obesidade não pode ser estigmatizada. A pessoa que tem obesidade, ela tem uma doença que não tem cura, mas é tratável, e ela deve ser respeitada e deve ser acolhida pelos profissionais de saúde. Então, eu acredito que quem quiser se inscrever, saber mais sobre o assunto, vai ser um simpósio muito importante, muito interessante, e ele é totalmente gratuito. Doutora Karina, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN. Eu que agradeço. Conversei com Karina Franco, tivemos uma conversa maravilhosa sobre obesidade, os riscos que ela traz nesse período de pandemia, como se pode combater a obesidade. A professora Karina é endocrinologista e falou também do simpósio que vai acontecer agora em novembro, tratando exatamente do tema da obesidade.